Boa noite, meus prezados irmãos. Mais uma vez estaremos aqui reunidos, mais uma noite do Evangelho no Lar. Desde já agradecemos ao nosso Pai Maior pela oportunidade que nos oferece de estarmos aqui reunidos em seu nome. E nesta noite vamos fazer um Evangelho no Lar um pouco diferente do nosso tradicional. Vamos falar hoje sobre a palavra Natal. Qual o seu significado? E também prestar uma homenagem ao nosso querido Mestre Jesus Cristo. Nesta noite que precede o dia de Natal. A palavra Natal, como se sabe, significa nascimento. Assim pode-se dizer terra natal, significando terra onde nasceu alguém. Emprega-se a palavra também para significar dia do aniversário, do natalício. Entretanto, quando escrita com letras maiúsculas, a palavra significa para os cristãos o nascimento de Jesus. Neste caso dizemos o Natal ou o dia de Natal. A maioria da humanidade cristã comemora o Natal sem atentar no que significou para a terra o nascimento de Jesus. A sua vinda foi anunciada século após século por vários profetas. O povo hebreu esperava ansiosamente pelo Messias. Esperavam como se espera um libertador. Um guerreiro que, segundo pensava a maioria, viria libertar o povo de Israel do domínio romano. Imaginavam muitos que o Messias seria um homem rico e poderoso, que viria à frente de exércitos, que venceria os romanos, devolvendo-lhes os sofrimentos e as humilhações impostas aos judeus anos a fio. Constratando com as expectativas, a vinda de Jesus não se revestiu de luxo e da pompa de um palácio, nem de demonstrações exteriores de poder. Pelo contrário, as primeiras paredes que o abrigaram foram as paredes de um estábulo, e o seu berço foi a humilde palha de uma manjedoura. O seu poder manifestou-se na firmeza de suas convicções, na força da verdade e na exemplificação profunda do amor. Sabe-se que o seu nascimento se deu nessas circunstâncias, por não estarem seus pais em condições de penúria. José, enquanto fosse um carpinteiro muito pobre, tinha com que pagar uma pousada, pois, conforme relatam as Escrituras, o casal procurou algumas hospedarias, mas a cidade, em vista do recenseamento, estava repleta de viajantes e não havia aposentos disponíveis. Pode parecer que Jesus nasceu em meio humilde por essa condição meramente circunstancial, de não terem seus pais encontrado vaga em nenhuma hospedaria de Belém. O seu nascimento no estábulo pode ter sido circunstancial, mas a condição de pobreza já estava programada, visto ter escolhido a família de um carpinteiro. Desde o seu nascimento, Jesus deixou mensagens da mais profunda significação na história humana. Começou por mostrar que o verdadeiro poder não se manifesta de modo visível, senão aqueles que têm olhos de ver, pois emana do Espírito imortal e não da matéria transitória.
começando a vida num berço pobre, entre pessoas comuns, demonstrou a força imensa da simplicidade e da humildade. 33 anos mais tarde, para a grande massa popular de Jerusalém, naquela sexta-feira de triste memória, Jesus foi derrotado, vencido ao peso da iniquidade e dos interesses materiais do sacerdócio judaico. Entretanto, como previsto pelo profeta, sua passagem pela terra seria de um vencedor. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. Começava então a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Por essas palavras do benfeitor, vemos que a passagem de Jesus pela terra não foi a de mais um missionário, mas constituiu-se no marco luminoso na história da evolução humana. Foi algo de tal significação que chegou a mudar a contagem do tempo em antes e depois de Cristo. Com o Cristo, o próprio conceito humano de religião mudou completamente. Não mais aquela religião mística, contemplativa, ritualística, cheia de oferendas e fórmulas repetitivas no interior dos templos. Religião, conforme seus ensinamentos e principalmente seus exemplos, passou a ser, para aquele que entendeu as lições, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo, em todos os ambientes e em todos os momentos, ensinando que Deus está presente em todo o universo, alargou os limites dos tempos, transformando o mundo num templo imenso. Jesus, com simplicidade e humildade, mudou milenares conceitos religiosos, a começar pela ideia errônea que se tinha a respeito de Deus, substituindo o conceito Deus temor por Deus amor. Repetiu antigos conceitos de fé a respeito da justiça de Deus, mas em frases de luminosa beleza, colocou a misericórdia acima da justiça, apresentando Deus não mais como aquele soberano inflexível, e sim como o Pai amoroso e bom. A bondade e a humildade eram tidas como atributos dos fracos, daqueles que não sabiam lutar, sendo por isso os humildes desprezados pelos fortes e poderosos. Jesus veio mostrar a força da humanidade, pois ele, a criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu, abalou para sempre os conceitos de força e de poder, deixando lições que sobreviveram e ganharam adeptos com o passar dos séculos, apesar dos esforços daqueles que quiseram sufocá-las. Ensinou, consolou, amparou, curou, libertou do mal pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa, soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta. Mesmo nos momentos mais difíceis do seu testemunho, combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância
e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo mais superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Viveu essas verdades, enfrentando sereno e calmo a farsa do seu julgamento, a zombaria, os flagelos, a cruz e a morte. Coroando sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor do seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Da palha da manjedoura à ressurreição gloriosa, sua passagem pela terra foi um marco luminoso. Nasceu sob a palha simples de um estábulo, mas mudou o próprio calendário terrestre. Transformou aparentes derrotas em marcos luminosos para a evolução humana. Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho a ser seguido, mas, como mestre perfeito, o trilhou ele próprio sempre à frente. De suas origens humildes, elevou-se como um gigante do bem, cujas palavras amorosas ressoam até hoje. É o aniversário desse missionário maior, enviado por Deus à Terra, que comemoramos no dia de Natal, por termos consciência do valor da mensagem que Ele nos deixou e que devemos, nesta época do ano, meditar sobre como lhe oferecemos essa comemoração. O que temos a oferecer ao Mestre? É de senso comum que as lições bem aproveitadas agradam os mestres. Estaremos nós demonstrando a Jesus que somos discípulos aplicados? Poderemos apresentar-lhe algum progresso desde o último Natal? Quanto crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência e caridade. Será que estas festas ruidosas, com bebidas, com excesso de comida, de doces, de presentes, estariam ao gosto de Jesus, que primou sempre pela sobriedade e pelo equilíbrio? Como nós sentiríamos se o sublime aniversário viesse à nossa mesa participar da festa, que afinal é em sua homenagem, justo que festejamos com alegria, com boas refeições, na companhia de familiares e amigos queridos, num clima de tranquilidade e paz. Podemos e devemos festejar o Natal, mas sempre com a preocupação de agradar ao aniversariante. Quem sabe se festejássemos este ilustre e divino aniversariante, depois de termos repartido um pouco ainda, que seja daquilo que temos de supérfluo, com os que nada têm? Prezados irmãos e amigos, pense nisso, enquanto desejamos a todos um Feliz Natal. Em nome de Fênix Solidariedade, um abraço dos amigos Valdoir, Nívia e Daniel. Meus prezados irmãos, esta foi a homenagem que fizemos ao nosso querido Mestre Jesus. Que Ele receba com toda a humildade que lhe é peculiar e que nós a fizemos e agradecemos de todo o coração. Vamos agora, neste momento, fazer uma oração de Natal.
representando todos os nossos queridos irmãos e amigos que nesta noite estão conosco. Senhor, meu amado Pai, que neste ano celebramos não apenas a luz do Seu Filho Jesus, mas também o nascimento de um mundo novo, cheio de paz e harmonia. Que essa família seja berço dos melhores sonhos e também dos instrumentos que os tornem realidade, para que de alguma forma possamos contribuir para um mundo melhor. Que nessa casa nasça o sentimento de perdão que acalme nossos corações e que a crença no outro seja renovada, deixando para trás qualquer ressentimento, para que o amor prevaleça sobre nossas almas. Senhor, que o Espírito de Natal fortifique nossos laços e a união seja mais imperativa do que nunca, fazendo com que nossa caminhada seja mais leve, porque estamos juntos, e que sirva de exemplo para outras famílias. Que a gratidão tome nossos corações por todas as experiências que passamos neste ano e proporcione a nossas almas o entendimento de que algumas foram boas, outras não, que fossem más, mas sim foram apenas um aprendizado para o seguimento de nossa vida. Meu Pai, que nesse momento especial brotem os mais belos sentimentos nas pessoas que nos cercam, para que elas nos irradiem positivismo e possam compartilhar o melhor de si o ano todo. Que os nossos caminhos apareçam apenas dádivas, que nos motivem a caminhar, e almas valorosas, para que, apesar das intempéries da vida, cheguemos com mais sabedoria e paz ao nosso destino. Que a caridade e a bondade venham à luz na mente daqueles que praticam o mal ou se corrompem, para que eles enobreçam seus espíritos e não mais prejudiquem o funcionamento do planeta com o seu egocentrismo materialista. Que a atmosfera natalina faça germinar em nossos corações muito mais compreensão em relação ao outro e a nós mesmos, para que a calmaria prepondere em nosso mar da vida. Que o Espírito natalino ilumine nossos sorrisos, enchendo de esperança o coração das pessoas com quem convivemos, e leve acalento e esperança quando estiverem passando por momentos difíceis. Que a fé seja fruto do divino ventre do amor, tocando a alma dos nossos seres humanos e esclareça em suas mentes que, ao invés de pregarem apenas a palavra de Jesus, deve levar com toda a sinceridade do seu coração atitudes de humildade e generosidade. Meu querido Pai, que nesse Natal, como seu Filho, o amor nasça no coração das pessoas, nesse núcleo familiar e em todas as partes do mundo, e eleve a nossa realidade a uma nova era de equilíbrio, harmonia e caridade, para que a paz prevaleça em nosso planeta, derrubando qualquer obstáculo que impeça a humanidade de finalmente ser verdadeiramente feliz. Que assim seja. Meus irmãos, nesta noite, neste ano, foi o nosso último Evangelho no Lar. Na semana que vem,
não estaremos mais realizando nosso Evangelho no Lar neste ano. Que todos tenham um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muita paz, com muito amor, muita saúde e prosperidade. Que Deus proteja todos, que assim seja.